Oi, querido jovem, que tal aprendermos juntinhos com as leituras que ensinam? Estudo do livro Violetas na Janela, ditado pelo Espírito Patrícia, psicografia de Vera Lúcia de Carvalho. Capítulo 11, Elucidações. Maurício me surpreendeu pensativa sentada na varanda. Em que a menina Patrícia pensa tanto? Contei-lhe as narrativas que ouvi das 3 amigas e terminei por interpelá-lo. Por que não fui para o educandário? É bom que pensa, medita para aprender. Você é muito adulta com os seus 19 anos e mais responsável que muitos idosos por aqui. Achamos melhor você ter vindo para cá. Você tem muitos conhecimentos. O educandário lhe pareceria uma escolinha para infantes. Sofre-se ao desencarnar por não ter conhecimentos do plano espiritual? Nem todos sofrem por não terem conhecimentos espíritas ou do plano espiritual. Conhecimentos só facilitam a adaptação, mas a falta desses conhecimentos, da crença da verdadeira continuação da vida após a morte do corpo, acarreta muita perturbação e até sofrimento ao desencarnado, até mesmo para os encarnados que perderam o ente querido. Que me diz do sofrimento dessas 3 amigas? O egoísmo é um peso. Os que cultivam a matéria, a ela ficam presos. Amélia sofreu, não foi má, mas deixou de fazer o bem. O bem a ela própria, como se instruir e entender a vida como um todo. Teve vícios e nem se esforçou para melhorar. A desencarnação foi um pesadelo, uma agonia. O que aconteceu a ela sucede com muitos. São os que se esquecem completamente da parte espiritual. Marina sofreu pelos mesmos motivos. Equivocam-se ao pensar que todos os jovens são socorridos somente pelo fato de ser jovem. Não estando nada preparada para enfrentar a mudança com a desencarnação, repeliu-a. Seus erros lhe pesaram na consciência. Infelizmente, vemos muitos jovens delinquentes. Ser criança e jovem na matéria são fases. Sabemos que o espírito pode ser milenar. Os socorristas dedicam a máxima atenção para todas as crianças e jovens, mas infelizmente nem todos podem ser amparados. Muitos necessitam entender através do sofrimento para dar valor ao amparo recebido. Maurício suspirou, dando uma pausa, e continuou. Isa, sendo boa, poderia ter sido socorrida e sentir-se bem logo que desencarnou. Mas como acreditava que ia ficar no corpo dormindo, desejou ficar. Nossa vontade é sempre respeitada. A história de Isa é comum. O sofrimento em desespero atormenta todos. São muitos os jovens que passam o que ela passou. Quando os encarnados têm dó e só pensam nos desencarnados doentes, sofrendo, estes sentem. Estes têm mais dificuldades para livrar-se dos reflexos da doença, do sofrimento pelo qual desencarnaram. Devem os encarnados pensarem nos desencarnados sadios, felizes e desejar-lhes muita alegria. Quando os encarnados não colaboram, os desencarnados necessitam de muito auxílio para superar esta fase difícil. Escutam chamá-los como se as vozes dos familiares saíssem de dentro deles, querem atendê-los, querem ir para perto deles. Eles choram lá e eles aqui. Muitas vezes ficam internados somente por esse motivo. Às vezes aceitam a desencarnação. Está tudo bem com eles, mas entram em crises todas as vezes que, em desespero, os encarnados chamam por eles. Depois ficam a lhes pedir favores. Não se deve pedir graças, favores aos familiares desencarnados. Não se sabe se eles podem ou não fazê-los. Como no caso de Isa, ela, não podendo, sentia-se infeliz. Mesmo se pudesse, não podemos pedir que façam a lição que nos cabe e nem que venham tomar nosso lugar nos bancos de provas. Isa nem podia ajudar a si mesma, e se estivesse apta a ajudar, se já estivesse com conhecimentos suficientes, não poderia atender todos os pedidos. Não é bom fazer o que compete aos outros. A intervenção dos instrutores do educandário no caso de Isa é muito justa. Para ajudá-la, tentaram chamar seus familiares à realidade.
Os orientadores do plano espiritual fazem muito essa ajuda, pensando nos seus pupilos. Observe Patrícia que Isa, sendo boa, sofreu pela falta de compreensão do entendimento da desencarnação, algo tão comum para todos. Comigo foi tão diferente. Você não é privilegiada, aqui está por afinidade, é pura de coração. E não é por ter sido espírita. Os espíritas normalmente estão entre aqueles aos quais muito foi dado e a quem muito será pedido. Os que deram valor ao que receberam terão em abundância. Se não fosse boa e sem erros, sua desencarnação não teria sido como foi. Se você, Patrícia, não fosse boa, poderia ter sido até uma dirigente no centro espírita que não viria como veio. Está aqui porque você fez por merecer. Você não sentiu o que Isa sentiu porque o ambiente de seus familiares é de compreensão. Todos buscam no seu lar o aperfeiçoamento que lhes dá condições de não se perturbar e, assim, ajudar você. Veja sua mãe. Em vez de chamá-la para junto de si, oferta-lhe flores. Não as colhe ou leva ao cemitério, pensa e mandas. Seu pai, na sua desencarnação, lhe deu estímulo e sustentação psicológica. Maurício silenciou. Sim, era verdade. Meu pai me sustentava. Recebia diariamente seus recados e orações. Patrícia, alegre-se, a vida é linda, seja feliz. Estamos bem, não se preocupe conosco. Faça o que os amigos têm lhe orientado, etc, etc. Sempre obedeci meus pais. Achava e acho meu pai o máximo, prudente e sábio, e segui agora suas orientações. Maurício, quero trabalhar. E o fará. Logo que iniciar o curso de conhecimentos do plano espiritual, você irá fazê-lo. Este curso é realizado de 2 modos, num período maior para os que não têm conhecimentos do plano espiritual e um período menor para os que têm conhecimento. Você fará o de período mais curto. Irá gostar muito. Mas enquanto espera, deseja fazer algo? Bem, vamos ver. O que quer fazer? Quando desencarnou, fazia 2 cursos na faculdade, Ciências e Matemática, como também lecionava para infantes. Quer lecionar, dar aula? Lecionar aqui? Você acha que só pelo simples fato de desencarnar se sabe de tudo? Quem era analfabeto encarnado desencarna e continua sendo. Se em outras encarnações passadas você sabia, não recorda quando desencarna? Nem sempre. Se em outras encarnações teve conhecimento e na última foi analfabeto, poderá recordar. Mas esta lembrança poderá ser acompanhada de outras que talvez não lhe sejam convenientes no momento. Depois, para ter essas recordações, o espírito precisa estar apto, preparado para isso. E quem está apto recorda quase sempre sozinho. Os desencarnados só recordam o passado para um entendimento, para aprendizado ou para realizar uma tarefa. Os que precisam recordar vão a departamentos próprios. Lá os trabalhadores do local analisam e, se for realmente um bem, ajudam-nos a recordar. Aqui na colônia, estes irmãos analfabetos têm oportunidades, facilidades para aprender. Há uma ala na escola onde analfabetos que desencarnam adultos aprendem a ler e a escrever. Você poderá ensiná-los, alfabetizando-os, enquanto você espera o início do curso. Ensinará só adultos, porque professores de crianças e jovens fazem parte do educandário, necessitam de muitos conhecimentos, porque professores, para eles, são exemplos, são aqueles que resolvem todos os seus problemas. Para adultos, o conhecimento é dividido entre matérias e você os ensinará muito bem a ler e escrever. Quer? Sim, quero. Maurício despediu-se e fiquei a pensar. Recordei que papai sempre nos dizia sobre o saber. O saber que a maioria dos homens e espíritos tem como fim deveria ser como meio para que o homem possa evoluir até a sua cosmificação. Nós, para vivermos na matéria, não precisamos saber ler, mas o saber facilita. Assim também, o saber não realiza o homem espiritualmente, mas sim lhe dá condições de compreender e encontrar a bem-aventurança. Sim, queria estudar, aprender para ser útil com sabedoria e fiquei muito feliz em poder repartir desde já os poucos conhecimentos que possuía com outros irmãos. Aguardei ansiosa a nova visita de Maurício, que me levaria à escola para adultos.
reflexões. Bom, podemos entender que nem todos sofrem por não terem conhecimentos espíritas ou do plano espiritual, mas esses conhecimentos facilitam a adaptação. A falta destes conhecimentos, da crença da verdadeira continuação da vida após a morte, acarreta muita perturbação e sofrimento ao desencarnado, e até mesmo para os encarnados que perderem o ente querido. Patrícia não foi para o educandário por ter conhecimentos espíritas. Não podemos nos esquecer que somos responsáveis pelo mal que fazemos, mas também pelo bem que deixamos de fazer. O modo como os encarnados reagem face à desencarnação de um ser amado afeta profundamente o desencarnado. Os encarnados podem receber em desdobramento durante o sono orientação e ajuda para os problemas que podem estar enfrentando. Ninguém fica à toa no plano tocando harpa, todos são chamados a estudo e trabalho. Nem todos os desencarnados que recordam vidas passadas. Desencarnados só recordam o passado para um entendimento, para o aprendizado ou para realizar uma tarefa. Temos duas asas para a nossa evolução, o amor e a sabedoria. Amai-vos e instruí-vos. Beijo no coração e muita gratidão.